Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para gravar o Arquipapo. O meu nome é Kazu, eu estou aqui com o Gabriel. Presente. E hoje temos uma convidada muito especial que é a Luísa Chiarelli. Tudo bem, Luísa? Oi pessoal, tudo bem? E hoje a gente vai falar sobre um dos espaços públicos mais importantes da cidade de São Paulo, que é o Vale do Anhangabaú. Legal, então vamos lá. Feliz enquanto ainda chora por estar tão ao descaso. Luísa, então primeiramente eu quero agradecer a tua presença aqui. A Luísa, que é uma arquiteta urbanista, né, mestre em gestão urbana, especialista também em gestão escolar e professora universitária também lá da PUC Joinville, em Santa Catarina. Só para fazer uma contextualização, né, a gente resolveu fazer esse episódio sobre o Vale do Anhangabaú. E a Luísa, ela é coautora, né, de um livro que ela acabou de lançar, que é chamado Vales Imaginários. E o interessante é que esse livro ele conta um pouco da história da formação do Vale do Anhangabaú, né, que é um dos mais importantes espaços públicos ali do centro de São Paulo, que é esse palco de muita manifestação, né, muitas comemorações simbólicas lá também, né. Se você pensar assim, para quem não é de São Paulo, né, só para entender um pouco, mas que nem as diretas já, né, virada cultural, aqueles telões da Copa do Mundo que o pessoal assiste jogo junto lá também acontece naquela... É tetra, é tudo lá, né? Sabe quando, tipo, vamos ver a torcida na Bahia, lá no Olodum, no Rio de Janeiro, Copacabana, e em São Paulo vamos com o Márcio Canuto, sabe? Aquelas coisas assim, no Vale do Anhangabaú. Mas, enfim, e o livro, né, Luísa, depois a gente vai se aprofundar mais, mas ele aborda desde esses primeiros registros aí da formação do Vale do Anhangabaú, passando também pelo concurso público, né, de arquitetura de 1981, e aí fazendo diversas reflexões, chegando até os dias de hoje, né, os dias mais pandêmicos aí da atualidade. Mas antes da gente falar do livro e também entrar na parte de conhecer mais sobre o Vale do Anhangabaú, eu queria que você contasse um pouco da tua trajetória profissional, né? Quem que é a Luísa, né? Como é que tem sido a tua formação aí? Como que eu parei aqui, né? Como é que você chegou? Kazu, Gabriel, primeiro eu quero muito agradecer a oportunidade de estar conversando com vocês hoje. É uma grande alegria e um grande privilégio para mim. Não é clichê não, mas eu já era fã de vocês do podcast, sempre indico para os meus alunos, para os meus amigos. E agora eu passei de ouvinte a entrevistada, né? Tô mexendo assim fina. Então Uau. tô muito feliz. Tô muito feliz legal, mesmo. Sobre a minha trajetória profissional, né, e o currículo, eu sempre brinco que o Lattes, né, o nosso currículo padrão, assim, né, ele traz os nossos títulos e tudo que a gente conquista na nossa trajetória, mas a vida pessoal, ela também tem um fator muito importante nesse contexto, né? Sem dúvida. Então, eu acho, assim, curioso só contar rapidamente, né, como que eu entrei na arquitetura e tudo mais. Na verdade, eu tive uma infância, vamos dizer assim, artística, né? Meus pais são artistas, minha mãe é musicista, meu pai é artista plástico. Então, todo mundo na família achava que eu ia entrar para o ramo das artes e sempre, desde criança, fiz cursos, né, de teatro, de música, de dança. Quando eu tinha uns 10 anos, eu comecei a desenhar roupa, porque quando eu era criancinha eu queria ser costureira. Legal. E aí depois, né, eu queria ser designer de moda. E na época, né, na ocasião, meus pais falaram: puxa, mas para você estudar isso, você vai ter que ou ir para São Paulo ou ir para fora, né? E era um cenário completamente improvável para nós naquela ocasião. E aí eles falaram para mim: mas por que você não faz arquitetura? Que você vai poder fazer o que você quiser. Essa frase, você vai poder fazer o que você quiser. Acho que uma criança, nossa, você fala, caraca, eu vou dominar o mundo, né? E a arquitetura, eu acho que tem bastante disso mesmo, cara. A arquitetura a gente fala sempre aqui, abre um leque muito grande depois pro profissional. Muito grande, assim. E tenho certeza, né, que muitas das coisas que eu consegui fazer, né, dentro desse currículo, vamos dizer assim, foi por conta dessa formação. E quando eu estava no curso, né, eu meio que, como que eu posso dizer assim, deixei de lado um pouquinho essa coisa artística, sabe? Porque eu sabia o quanto era difícil ser artista. Então, para mim, meio que foi um momento de conflito, assim. Apesar do curso ter um currículo grande voltado a isso, né? Mas trabalhei daí
muitos anos como estagiária e como arquiteta com o Abrão Assad também, trabalhando nas 3 escalas, né? Paisagismo, urbanismo e arquitetura mesmo. E é um arquiteto curitibano aqui, para quem não conhece também, né? Mas que tem uns 40 anos de profissão, talvez, já, né? E sempre teve envolvido nas grandes obras públicas aqui da cidade, né? Então, por isso, aqui em Curitiba, ele é um arquiteto muito, muito reconhecido. E aí, no escritório, eu comecei a sentir falta de contato com pessoas, assim. Eu gosto de falar, eu gosto de estar perto de gente nova, de pessoas, assim, não sei. E isso começou a me... né, eu realmente senti falta. E eu pensei, puxa, se eu entrar no mestrado, né, e começar a dar aula, pode ser um caminho, né, ou pode ser um lugar que eu realmente seja muito bom para mim também nesse sentido, né? E então eu decidi entrar no mestrado em gestão urbana e entrei com um tema super assim da hora, vamos dizer, né? Que era sobre mobilidade, né? Que é uma discussão também super que está sempre em voga e tudo mais. Entrei com esse tema, passou uns 2 meses, eu falei, não tá dando certo. Cheguei para o meu orientador assim, falei, olha, não tô conseguindo pesquisar sobre isso, não tô conseguindo fazer, não sei o que eu faço. E aí o meu orientador, então, me sugeriu um tema que ele tinha interesse, que também poderia me interessar, que era arte e mídia. Olha. E eu falei, bom, já chega, né, já ficou mais interessante. Esse teu mestrado era aqui em Curitiba? Aqui em Curitiba, na PUC. O PPGTU lá, né? É o PPGTU, exatamente. Uhum. E aí, um tema bem diferente do que se produz lá, assim, foi bem... Até na minha banca, né, por curiosidade, tinha mais de 30 pessoas assistindo. Uau! Chamou atenção mesmo, Chamou né? atenção por causa do tema, realmente. Mas, desculpa, o que é arte mídia? Arte mídia. Arte mídia é toda a arte que é criada a partir de um aparato tecnológico. Então, tem alguns estudiosos que consideram a arte mídia desde a fotografia, porque para a gente fotografar precisa da máquina, né? Claro. Uma câmera escura. Mas ela ganha força realmente com a robótica nos anos 60. E aí a coisa foi se transformando, né? Até a tecnologia de hoje, toda essa interatividade, aplicativos, e, enfim, a coisa tomou proporções bem grandes nesse sentido. Quando eu terminei o primeiro ano, um pouquinho antes de terminar o primeiro ano de mestrado, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio na França para estudar Communication Hypermedia. Tudo a ver com o que você estava estudando aqui, né? Claro. Claro, óbvio. Um casamento perfeito, né? Só que não. Então daí eu fui... No nome estava bonito. No nome estava bonito. Então eu fui para antropologia, para comunicação, semiótica, heterotopia, enfim, para conceitos muito diferentes do que a gente estuda aqui dentro da arquitetura, né? E dentro da gestão urbana nem se fala, né? Sim. Então foi... e aí o que eu queria dizer com a coisa da arte, né, e desse intercâmbio que eu fiz, é que para mim foi um grande reencontro. Então foi aquela coisa que legal. Com aquela arte toda que você estava acostumada, da sua família, da sua juventude e infância. Ali, né? Exato, que eu acabei tentando me desvincular, e esse foi um momento de reencontro, assim, muito importante para mim. O negócio assim, te chamou de volta. Total. A vida, assim, me jogou para isso de novo. E aí até entender que tudo isso é arquitetura, né? E que a arquitetura também é uma coisa só, uma coisa que eu, assim, brigo muito, e todos, assim, na verdade, no discurso, né, a gente briga, mas que realmente é uma dificuldade que a gente tem, de separar, né, arquitetura, paisagismo, urbanismo, né? E não entender que tudo isso é realmente interdependente, né? Com certeza. Que as coisas se complementam, e, enfim. E a sala de aula, né, eu comecei a dar aula logo depois que eu terminei o mestrado, e foi outro encontro para mim, assim, foi muito gratificante, realmente era o lugar que eu gostaria de estar, assim, e em 2 anos que eu tô, na verdade eu completei 1 ano e meio, né, tô entrando no 2º ano agora de lecionando, eu também já tive a oportunidade de dar aula na pós-graduação, em comunicação, artes visuais e design. Então, também foi, assim, incrível, né? Porque daí
foram oportunidades que eu fui podendo misturar todas essas informações que eu fui adquirindo aí ao longo da vida, né, até digo, em abordagens diferentes. Mas hoje eu atuo em vários ramos assim do mercado, até realmente por conta de ter feito arquitetura, por conta de ter estudado vários outros temas que não eram exatamente arquitetura, assim. E o mais recente realmente é o paisagismo, né? Que agora eu tô lá no Quintaleiro. E aí Foi entrei abduzida lá. Eu fui. E aí a gente também tá desenvolvendo, né, trabalhos mais específicos nessa área. E para mim, assim, escrever um livro era um sonho, né? Mas confesso que era um sonho bastante distante. E de repente aconteceu. Então foi um outro processo de aprendizado muito, muito lindo, assim, que eu tive a oportunidade de viver. Diz que tem algumas coisas que a gente tem que fazer na vida, né? Uma delas é escrever um livro e outra é plantar uma árvore, né? Acho que se você tá lá no Quintaleiro, você já fez isso também. Exatamente, exatamente. E alguns dizem que é ter um filho, né? O filho ainda não tô devendo aí pro universo. Entrando até na parte do livro, né? O livro foi escrito, digamos, a 6 mãos, né? Isso. São 3 autores, né? Então tem a Luísa, né? Quer dizer, você, né? O Péricles Gomes e também o Carlos Miller, né? Isso. E esse, enfim, como a gente falou ali no começo, esse livro trata, né, da história do Vale do Anhangabaú. Mas como é que surgiu esse tema, né, para vocês? Como é que surgiu o interesse? Legal. Né? E por que fazer sobre o Vale, né, do Anhangabaú? Sim, com certeza. Começou com a dissertação do Carlos Eduardo sobre esse tema na FAUSP. E na ocasião da defesa, o Péricles foi convidado para ser banca, porque o Péricles participou do concurso em 1981 e na época ele trabalhava no escritório do pai dele, do Elkson Gomes, que inclusive o projeto deles ficou em segundo lugar. Né? Segundo, né? Então, quando o Péricles viu, né, o resultado da dissertação do Carlos, ele sugeriu para que eles pudessem produzir um livro com esse tema. E aí até Como então, é que você entrou na jogada? Exatamente. Isso foi em 2017, tá? E eu fui aluna do Péricles na PUC em 2010. E a gente se reencontrou, por acaso, no sebo dos meus pais. Meus pais têm um sebo no Largo da Ordem. Que legal. Isso em 2019. E eu estava terminando o mestrado. E aí a gente se reencontrou, fez alguns projetos juntos, de artigo e tudo mais. E aí um dia ele me convidou, em outubro, para a gente produzir esse livro junto. E aí a ideia, isso então era outubro de 2019, a ideia era assim, finalizar o trabalho, né? Era pegar uma parte do conteúdo da dissertação do Carlos, transformar em livro e só finalizar e já editar esse produto. Então a ideia era lançar em maio, no máximo junho de 2020. Tanto que na primeira semana ali das notícias de pandemia aqui no Brasil, a gente fez uma reunião com a Rio Books justamente para já dar continuidade nessa finalização do projeto. E aí, com toda essa situação e que não passou tão rápido quanto a gente imaginava e esperava, né? Não durou 15 dias, né, que a gente imaginava. Assim. Exatamente. Inclusive, eu estava em Joinville nesse dia que eu cheguei de manhã, ia ficar os 4 dias lá e voltei no mesmo dia. Exatamente. E aí a gente decidiu adiar justamente para incluir essa discussão no livro. E aí, que legal. Foi assim, um super desafio, né? Um grande desafio, mas também uma oportunidade ímpar, né? Para nós e para o conteúdo, ter já essa discussão no mesmo ano. Com certeza. Porque amplia muito mais, né? A discussão, enfim, a importância também dos espaços públicos, né? E num outro momento do mundo agora. Né? Com certeza, inclusive considerando o Vale do Anhangabaú, que já tem um material produzido muito extenso, né? De artigo, de livro, dissertação, tese, são realmente muitos documentos. E aí achar esse caminho, né, para ter algo realmente mais novo, né, uma discussão
atual também foi bem propício o momento. Existe esse Legal. desafio também, né? Quando você está falando de uma coisa que, enfim, que já foi muito estudada, é muito debatida, né? Existe o desafio de você trazer alguma novidade, né? Alguma coisa relevante para ser publicada, né? E nesse sentido, eu acho que o livro tem seu mérito por apresentar ali os projetos que foram contemplados ali com menção honrosa, né, no concurso de uma forma inovadora, e teve essa questão que foi fora do planejamento de todo mundo, que foi a questão da pandemia, né, que traz aí mais um aspecto inovador aí pro livro, né. Com certeza, com certeza. Mas na parte até da formação desse espaço, né, Luísa? Porque esse espaço, assim, ele se tornou esse símbolo do centro ali da cidade de São Paulo, né? Então tem essa representatividade, assim, esse ponto focal muito importante ali. E eu achei interessante que no livro vocês vão abordando um pouco, né, como é que foi essa construção desse espaço, né? Porque ali era uma região de várzea, né? Assim, aquele vale com um rio no meio, plantações ali, dizem, daí de chá, né? Que daí até, inclusive, dá o nome ali ao viaduto do chá e tal. Não sei se isso que eu tô falando é verdade ou não, você vai poder né, Perfeito. me provar, assim, me desmentir ou não, mas era essa, assim, né, começo do final do século XIX, né, então era aquele vale, uma área bucólica, né, como é que se deu esse início da formação do espaço ali? Perfeito. Na verdade, é uma parte da história, até antes ali da construção do viaduto, né, é uma parte da história que eu acho que é uma das que eu mais gosto realmente em termos de formação de cidade, né, e até para comparar depois com outras formações de outros países, né, e até outros continentes, assim. Então, realmente, São Paulo eram 2 colinas e o vale que dividia, na verdade, a cidade, né? E ele tinha esse caráter realmente como um entrave. Ele atrapalhava o desenvolvimento. Ele tinha Era a essa... gangue do lado do morro direito com a gangue do morro esquerdo, assim. Perfeito, perfeito. E não só isso, né? Ali também, nessa região, tinham habitantes indígenas, né? Então, tanto que o nome Ayangabaú significa em Tupi-Guarani águas amaldiçoadas, tá? Alguma coisa assim. É bem pesado, porque Os índios não gostavam, pelo jeito. Então, tem duas situações, né? A mais aceita é que teve alguma guerra, alguma batalha ali que os indígenas, né, perderam. Pô, deve ter perdido. Muito, né? E a segunda também é que a água eles consideravam que era ferrosa ou que tinham metais pesados. Essa segunda hipótese eu não tenho tanta certeza, mas essa da batalha eu acho que ela tá mais Deve ter rolado dentro, mesmo. assim. Deve ter rolado mesmo. Então, e eu acho que é um ponto bem interessante da história, né? Considerar também que era um lugar habitado, né? Puxa toda essa parte da formação do Brasil, né? De todas as cidades do Brasil que acabaram tendo conflitos, né? Com os nativos que já estavam aqui. E era lá pelas tantas era uma propriedade particular, não fazia parte não era um espaço público da cidade de São Paulo, né? Na verdade, porque assim, imagina, era terra de ninguém, né? O Brasil. Então chegava alguém aqui e falava, isso aqui é meu. E pronto, daqui né? até lá. Né? E pronto. Então, assim, nem tinha muito essa ideia de cidade, né? Acho que era mais uma ideia de habitação mesmo daquele território, né? Talvez se fosse comparar com uma vila, mas realmente, né, não tinha esse caráter ainda do que é público, do que né, do que é cidade. Ainda é uma coisa nebulosa nessa caracterização, né? E aí porque realmente, né? Isso que você está falando, em que ano que a gente tá? Tipo, 1800, assim? Por aí. 1800 para trás, né? Tá. Que até a história, por exemplo, essa batalha com os indígenas, a gente não tem muita referência de data, né? Então eu não sei exatamente, mas é 1800 para trás. Tá. E aí realmente era um aglomerado de plantações de chá e agrião. E até o Monteiro Lobato, nos livros dele, define como um pântano insalubre e território de rascochantes. Então, assim, Ninguém era um gostava do lugar. espaço horroroso para eles, né? E aí o vale começa a se transformar em 1880 e alguma coisa, tá? Porque
vem aí um artista, um litógrafo, né, o Martin e o engenheiro Albuquerque, e aí eles propõem realmente o viaduto do chá, né? Que aí eu acho que é realmente o grande símbolo dessa mudança do rural para o urbano, sabe? Dessa transição, assim. E a intenção era realmente que ligasse aquelas duas colinas. A preocupação não era ocupar o vale, mas era realmente que tivesse uma ligação, né? Conectar os meios urbanos ali, do lado de cá e do lado de lá. Perfeito. E aí também satisfazer essa necessidade que a população tinha de que fosse um espaço realmente desenvolvido, né? Acho que era também um símbolo de progresso, alguma coisa assim, né? Bom, e aí, quando ele cria... Então, eles propõem o viaduto em 1887, tá? Isso foi a proposta. E uma coisa muito interessante, que com certeza não foi proposital, mas imagine, na verdade, a paisagem do vale, ela era periférica, né? Ela era de borda, por causa das colinas. E o vale dividia. Então, a paisagem era isso, eram duas partes separadas. Quando ele cria o viaduto e o vale, eles acabam virando o centro da paisagem. É verdade. Então, o nosso ponto focal, olhando, ele muda completamente. E aí é que a coisa, para mim, é como se fosse uma semente, né, para que todo o desenvolvimento e todo o desenrolar da história que a gente conhece até hoje seja realmente concretizado. Então, e ainda assim, na época, né, que o viaduto foi construído, para o Martin, o vale ainda era horroroso. Por isso que eu digo que não foi proposital mudar o ponto focal da paisagem, né? Porque nem ele entendeu direito o valor do que ele estava fazendo, né? E ainda era uma imagem negativa, né? Ligada a pântano, bestas, enfim. Mas um episódio interessante é que o viaduto também criou um apelo para a sociedade paulista, né? Naquela ocasião, de progresso, como eu comentei. Então era como se fosse um privilégio, né, poder atravessar o viaduto. Era uma passarela, né, era um lugar, dizem até que tinha que ser pago, né? Você tinha que pagar para atravessar o viaduto, que era realmente algo que eles já criaram ali um imaginário de progresso, né, ou de desenvolvimento daquela cidade. E aí o rio, ele é canalizado também alguns anos depois, tá? Inspirado nos jardins franceses, né? Então, de novo, o viaduto já tinha um caráter de atender uma demanda da sociedade, vamos dizer assim, né? Da elite daquela época. E quando eles canalizam, né? E se inspiram nos jardins franceses, tem a mesma conotação. Ainda nessa virada ali do século XIX, né? Tem o desenvolvimento do café. Eu acho que foi um ponto bem significativo em termos de afirmação daquele espaço como algo importante ou algo útil, né, bonito, que daí as pessoas começaram a apreciar mais, né, quando o rio foi canalizado, tinha essa ligação, então teve esse caráter. E aí em 1907 até 1910 foi quando criaram realmente um parque, né, que foi o Parque Boulevard, com um desenho bucólico e representando a nova elite, e, consequentemente, seus padrões estéticos e sanitários, né? Que era essa elite que produzia o café. Só que antes do Boulevard realmente realizar esse parque, houveram 4 propostas de outros engenheiros da época, né? Mas nenhuma foi aceita em unanimidade pelo governo. Então, o urbanista Boulevard, que já era famoso na época, foi contratado pelo município para fazer o projeto do parque. Então, o plano mantinha o parque nas bordas do vale e propunha áreas de desenvolvimento imobiliário e um redesenho da malha urbana. Ou seja, a gente já começa aí a trabalhar um traçado, né, mais definido e com características mais urbanas realmente, né, já perdendo essa conotação rural, né, ela já vai enfraquecendo para aquele cenário. E nessa mesma época, já tinha, na verdade, ali o Teatro Municipal, que foi construído em 1903. Então, o Teatro Municipal, ele também já... Acho que ele
demonstrou, indicou uma vocação para aquele lugar realmente continuar sendo o centro de o coração, né, ou o centro realmente de São Paulo. Sim, super construção ali, né? Que pelo tamanho e pela importância já dá a importância ali do lugar, né? Perfeito. E também eu acho que, eu imagino, né, fazendo uma suposição aqui, que com esse início também da construção e de voltar esse olhar para um espaço que até então era degradado e daqui a pouco começa a ganhar importância, vem nessa onda também uma série de novos edifícios, né, que começam a se instalar ali também na região, né, Perfeito. tanto de Correios quanto o edifício Martinelli, né, ou Sampaio Correia também, que são esses arranha-céus ali, né, os primeiros arranha-céus da cidade de São Paulo, né. Exatamente. E, inclusive, esse período, né, que é marcado aí pelos arranha-céus e pelas vias, né, mais definidas, né, da malha urbana ali, tem uma influência forte de engenheiros arquitetos que se formaram na Escola Politécnica de São Paulo. E a grande influência deles foi o uso do automóvel e do elevador. Então, tanto que o primeiro arranha-céu é de 1924. E aí, realmente, né, transformou a paisagem paulista e possibilitou essa contemplação da cidade, porque na época o prédio tinha 50 metros de altura. Então, era uma escala que ainda não se conhecia, né? Sim, e o que com certeza deve ter gerado um pânico na população, né? Tá louco, isso aí vai cair. Ah, sim, com certeza, com certeza. Mas ao mesmo tempo, né, tem esse, assim como o viaduto do chá também teve esse caráter, tá? As pessoas tinham medo de atravessar. Então quem atravessava era muito corajoso, né? Porque ninguém sabia se realmente tinha algum bicho lá no pântano e ia atacar no meio do viaduto. E eu acredito que os arranha-céus foram a mesma situação. Ao mesmo tempo, o valor paisagístico, né? E, de novo, esse simbolismo para a cidade foi muito contemplado, né? E um desejo realizado para os paulistanos da época. E quem reforçou aí essas mudanças, né? Foi realmente o Prestes Maia, e com os ideais de progresso, né, nos anos 30 ali, quando teve o plano de avenidas e realmente aí a ocupação por muitos prédios na região, e onde se instituiu o plano Y, né, tornando o Vale um dos principais eixos norte e sul por vias de tráfego rápido. Então, demonstrava um tratamento, né, em macro escala, bem abrangente, mas, por outro lado, ainda tinha esse parque, né, o Boulevard, na área ali do Vale, que colocava um olhar mais pontual e monumental, né, de passeio, de contemplação. Eles acabam entrando em conflito, porque, obviamente, né, ter um parque entre vias rápidas, com o desenvolvimento da cidade, as coisas vão ficando insustentáveis, né, uma ou outra. Sim, então, acho que foi um primeiro momento crítico, assim, que o Vale sofre de conflito nesse sentido. Porque se você pensar assim, hoje até a configuração lá são avenidas super importantes de tráfego, né? Tráfego pesado, inclusive, que fazem toda essa ligação que você falou norte e sul, né, da cidade de São Paulo. Então tem a 9 de julho, a 23 de maio, que estão ali passando naquela área. Então, imagino também que esse desenvolvimento do progresso é isso, né? A gente sai de um momento que a gente tá com carroça, né? Exato. E daqui a pouco você tá, com carro, e daí todo mundo precisa ter carro, as avenidas precisam crescer e tal. Então, assim, e boom de população, tudo ao mesmo tempo, né? Então, assim, essa geração de conflitos é muito grande, né? Exato. E o Prestes Maia, acho que nessa ocasião ali da década de 30, na verdade ele foi até, em partes, né, ele foi visionário, assim, ou ele já quis meio que puxar um desenvolvimento antecipadamente com essas mudanças. Inspirado em várias cidades do mundo ali que já estavam sofrendo essas alterações, né? Porque, na verdade, a gente vai ter só em 1950 a primeira fábrica de automóveis aqui. E aí a coisa realmente ela toma outras proporções, né? Tanto de população quanto de número de veículos. E até acho que antes, um pouco disso que eu acho interessante, antes dos anos 50, ali mais ou menos anos 40, tinham muitas salas de cinema no Vale do Anhangabaú, em muitos daqueles edifícios. Olha só. Então, influenciava demais a percepção das pessoas no Vale. Era realmente um lugar de encontro,
de lazer, né? Até de status, né? Poder ir lá e assistir a um filme. E nessa mesma época, o Le Corbusier passou pela cidade. Opa. E ele lança a ideia das autoestradas de grande penetração. O que reforçou depois, né, 10 anos depois, mais ou menos, vamos dizer assim, né, com a vinda com a vinda das indústrias, né, de automóveis, acabou reforçando a importância do carro para a cidade. É que o Le Corbusier, quando acho que ele veio 2 vezes, né? Mas essa primeira vez que ele passa em São Paulo, acho que em 1929, se eu não me engano. E ele, tanto em São Paulo quanto no Rio, também ele apresenta, tipo, planos de, tipo, super avenidas, né? É o carro, assim. A gente precisa, inclusive, no Rio de Janeiro, por exemplo, ele vai lá e desconsidera o relevo e fala, cara, é carro e um viaduto por tudo. Inclusive, do lado do Pão de Açúcar, né? Aquela coisa. Perfeito. Então ficou a semente, né? Ficou a semente. Inclusive, a decisão do Prestes Maia está casado com essa visão, mas que para o Brasil ainda não era tão realidade, né? Vamos dizer assim. E aí, depois, quando veio a indústria, a coisa realmente cresceu demais nesse aspecto, né? Só para ter ideia, aumentou 500% a frota de automóveis particulares. Caramba! E eles retiraram, né, para realmente transformar em pistas maiores e mais rápidas, eles tiraram os cruzamentos do vale, vamos dizer assim, na transversal, que as pessoas usavam, né? E fizeram passagem subterrânea, o que as pessoas odiaram na época, né? Porque daí é aquela história, né? Para os pedestres. O pedestre tem que descer a escada e subir a escada e o carro vai na boa por cima. Pô, né, o pedestre não vai fazer isso. Né? Então, foi uma ideia meio fracassada aí nesse sentido, mas que já indicou também, acho que até brinco com os alunos, né? Que é que nem a teoria do caos, né? A teoria do caos diz que uma pequena mudança pode gerar uma consequência imprevisível no futuro. E eu acho que o carro foi justamente essa figura, né? Principalmente para as nossas cidades. Uma criação de um artefato relativamente pequeno, muito eficaz, mas que ele transforma absolutamente as nossas paisagens. Completamente. E tanto que hoje as cidades têm... Hoje, assim, é uma média, né? A gente pode dizer que tem em torno de 60% de ruas, né? 60% do sistema viário. E eu lembro que em 2019 eu ficava imaginando assim, puxa, imagine se começa a funcionar o teletransporte ou a telepatia, né? Sei lá, as pessoas não precisam mais sair de casa, ou a tecnologia, né? Realmente ela fica super avançada, né? E o sair de casa já não é prioridade. O que seriam as ruas? E aí, em 2020, veio a pandemia. Toma! Não foi teletransporte, não. Não foi teletransporte, foi uma doença. Mas, assim, tem esse caráter, né? O que vão ser as nossas ruas, né? Ou o que a gente vai fazer delas? Porque o sistema que a gente... Porque, assim, talvez essas mudanças a gente não vai ver agora, né? Mas daqui a alguns anos, algumas décadas, possa ter um impacto muito significativo para o desenvolvimento das cidades, né? Tem um outro arquiteto que teve uma participação bem importante aí, até para entrar no concurso, que foi o Artigas. Olha só. Porque nos anos 70 ele propõe obras de pedestrialização, tá? Pedestrialização. Traduzindo é o que, Luiz? Trazer o pedestre, né? né? Trazer o pedestre, exatamente, tá? Então são obras para que os pedestres não tenham mais que descer por um subterrâneo, tá? Ou que ele realmente tenha prioridade naquele espaço. E aí essas obras, elas foram encabeçadas pela EMURB. Para quem não conhece, é a Empresa Municipal de Urbanização. Tá. Mas nenhum projeto dele foi levado adiante. Mas com uma pressão social, né, pela reformulação do Vale, em 1980, a EMURB desenvolve o projeto do Anhangabaú, que teve uma resistência dos técnicos e da população, mas foi impulso para que eles criassem o concurso em 1981. Tá? Então, o Artigas tem uma primeira tentativa, a EMURB tem uma segunda, mas foi um empurrãozão para ter o concurso. E aí, né, a partir de então, ele realmente é um dos espaços mais importantes, né, de manifestação popular
e em 92 ele é até considerado patrimônio histórico, quando é a inauguração, né, do Vale Vencedor, do projeto Vencedor. Mas uma coisa interessante que eu acho pela passagem do tempo, historicamente falando, né, é que esses espaços públicos, eles sempre vão refletir a cultura de cada tempo, que acaba considerando os contextos políticos, econômicos e sociais. Tanto que bem no final do livro, a gente coloca uma linha do tempo do Vale, não só indicando os edifícios históricos, né, ou as principais transformações, mas também acontecimentos políticos, do futebol e outras referências que as pessoas possam se localizar ali no tempo e ter uma memória mais próxima. Você falou da iniciativa da EMURB ali, né? Pelo que eu vi, esse conflito entre pedestres e a via rápida ali estava ficando realmente muito perigoso, né? Havia atropelamentos ali, era uma situação bem complicada. E pelo que eu vi, então, a EMURB sugeriu a construção de 6 passarelas, né, de um lado para o outro. Então, vamos resolver a questão do pedestre dessa forma. Sobe a escadinha, passa os carros e desce a escadinha. E a crítica dos arquitetos que foi muito grande, né? Porque tudo bem, resolve o problema dos atropelamentos e tudo, mas cria um outro problema, né? Você, inclusive, falou da importância que teve a construção do viaduto do Chá para a paisagem local, né? De criação de um ponto focal e tudo. E o simples fato de você jogar 6 passarelas lá, obviamente que cria outros problemas para a cidade, né? Eu acho que essa que foi a maior crítica dos arquitetos e que deu pontapé inicial ali para a criação do concurso, não foi isso? Isso, perfeito. Então daí vai em 1981 que então é feito esse concurso, né? Que foi um dos maiores concursos de arquitetura. Acho que foi, se não me engano, depois do concurso para Brasília, esse foi o maior concurso de arquitetura nacional, não foi isso? Exatamente, exatamente. Foi muito importante para o nosso cenário aqui e até para o desenvolvimento, né? A gente tem uma geração, vamos considerar esses 2 concursos, né? De arquitetos e urbanistas brasileiros com um destaque, né? E um portfólio, vamos chamar assim, super relevante, né? Com obras realmente consistentes. É uma geração que teve uma importância muito grande até para o nosso currículo, né? Para a nossa formação, assim. Então, acho que, se não me engano, foi o IAB que organizou, né, o concurso, junto com a Prefeitura Municipal. E, pelo que eu vi, foram 152 concorrentes, dos quais acho que 90 e poucos apresentaram uma proposta, né? Exato. Era um concurso pago e também alguns escritórios, né, os mais famosos, né, na época, os maiores na época, tinham sido convidados. Então, também não era algo tão simples, né, de se participar, né? Tinha alguns entraves, assim. Fora que eu acredito, entrevistando alguns participantes, a grande dificuldade era a expectativa pelo resultado, né? Assim, e pelo significado que esse espaço sempre teve. Então, eles deram, né, para cada um dos participantes várias pranchas de infraestrutura do Vale, né, com várias informações técnicas. E eu acredito que teve muito escritório assim que se desanimou também, porque é aquela coisa, né? Se você for querer resolver todos os problemas em 3 pranchas, é bastante coisa, né? Então... E tudo na mão, né? Lembrando. Tudo Eram na 3 mão. pranchas que tinha que entregar? 3 pranchas que tinha que entregar. Mas dá para fazer uma prancha de 2 metros por 5 metros? Né? Alguma coisa assim. Mas eu acho que teve, assim, até no edital, acho que tem algumas coisas interessantes ou uma coisa que eu achei bem interessante, foi que eles queriam muito que o desejo muito não sei, né? Mas eles queriam, no discurso, no edital, que a população participasse das decisões e discussões. Tá. Até porque a gente está saindo do governo militar
e está entrando para um governo democrático. Civil, então, né? acho que é civil, isso mesmo. Então, acho que esse caráter eles estavam querendo atender para ter toda essa movimentação política junto também, né? Entendi, faz todo sentido. sim. Né? Exato. Mas, infelizmente, no vamos ver mesmo, né, ali no momento da avaliação dos projetos e da concepção dos projetos, isso não foi tão bem atendido quanto se esperava. Mas no edital isso era uma das prioridades. E outra Ninguém nem coisa sabia que... como ouvia a população naquela época, eu acho. Não, Fala, imagina. ouvir a população? Que coisa é essa, galera? Vocês estão muito errados. Exatamente. E vamos dizer, né, dá trabalho fazer Dá, cara. workshop, convidar todo mundo, mostrar a importância disso. Uma outra coisa que eu sempre brinco, né, com os meus alunos é que arquitetura, urbanismo, paisagismo, e eu até coloco o direito junto, a gente devia aprender desde criancinha, né, desde o jardim de infância. Porque todo mundo tem capacidade de perceber a cidade, se aquilo é bom, se é ruim, se sente bem, se não se sente. E eu acho que as nossas cidades seriam muito diferentes se quando crianças a gente já tivesse a noção que a nossa voz pode ser ouvida. A gente se acostuma com essa espacialidade, né? E acaba ficando cego para os problemas que tem ali, né? No ambiente. Eu acho que estimular esse pensamento crítico desde cedo é importante para a gente poder sair um pouco da casinha, né? E até assim, tipo, ver outras realidades, né? Nem que seja pela internet, né? Você não pode viajar assim, mas ver como outras cidades resolveram os problemas, né? E até, por exemplo, né, projeto de lei. Projeto de lei é um recurso que qualquer cidadão pode fazer, né? Pode colocar como uma sugestão para os governantes. E é uma coisa que ninguém sabe, né? Quando a gente vai dar aula de urbanismo, por exemplo... Tô sabendo agora, inclusive. Então, eu tenho uma aula de urbanismo que é sobre como fazer um projeto de lei, né? E os alunos têm que produzir um projeto de lei para o projeto que eles estão propondo, escolher uma das estratégias que eles estão fazendo para transformar em projeto de lei. Porra, que legal. Nossa, muito bom. Porque assim, dá para fazer pelo site. É um negócio super acessível, mas que ninguém sabe. E aí ninguém, nem os arquitetos, né, nem quem estudou, né, ou quem está estudando para realmente interferir nessas decisões. Então, e não é uma falha nossa, né? Às vezes até uma falha do próprio sistema de ensino que acaba nos colocando numa posição de passividade, né? E não como voz ativa. Sabe quando eu estava na 4ª série, a professora fez uma tarefa assim que a gente tinha que criar uma lei, né, para nossa cidade e tudo mais. Era uma tarefa de casa. Eu lembro de ter ido para casa e pensado a respeito e tudo. E daí no dia seguinte a gente tinha escrito em casa os projetos de lei e entregue para a professora. A professora levou para casa dela, leu e tudo. Daí então no dia seguinte ela separou os 10 piores. Porra, e 10 piores. leu lá na frente para as pessoas avacalharem. E o meu era um deles. Então naquele Meu Deus, momento. que errado isso. Você ficou traumatizado fora. Porra, eu lembro até hoje do negócio, cara. Eu fiquei traumatizado mesmo. Engraçado, né? Porque você vê, tipo, quantas atividades que eu fiz, né, em casa. Eu acho que as que eu fui bem, eu não lembro. Né? A gente lembra quando apanha, né, velho? A gente lembra quando a gente vira chacota, né? Quando a gente... Exato. Mas, cara, peraí. Mas a tua, qual que era o projeto de lei? A gente pode rir dele ou não? Porra, cara. Assim, eu não tô curado ainda, cara. De repente, daqui a algumas temporadas, no Arquipapo eu conte, tá? Tô combinado. Após a ida do Gabriel, psicólogo. Vou falar, depois eu vou consultar meu psicólogo, eu revelo. Outra coisa que eu acho que o concurso, até o Gabriel lembrou muito bem, né? Eram muitos escritórios, né, participantes, muitos projetos que eles receberam. E aí até emendando na história de Abrão Assad, né, e dessa geração ali que se formou, que era uma geração que se formou como arquitetos e urbanistas, e não engenheiros arquitetos. Esse foi um primeiro ponto bem interessante aqui da história. E outro é que o grande destaque na época para os concursos era o eixo Rio-São Paulo.
E no concurso do Vale, o eixo muda para São Paulo-Curitiba. E aí é o que reforça também os nomes que a gente tem aqui, né, com grande importância dessa geração. Que legal. Foi bem significativo nesse aspecto. Porque é uma geração que recebe muita influência, lógico, da escola paulista também, Sim. né? O Artigas sai daqui e vai para lá, mas o Artigas constrói a sua carreira lá e depois também forma vários profissionais que voltam, né? Que vêm para Curitiba também para lecionar e tal, mas é uma geração que começa a participar de muitos concursos públicos, né? E eu até acho que nesse concurso, você tem participação assim de personalidades quase, né, de pessoas super importantes na época, discutindo como que deveria ser essa ocupação da cidade, desse espaço público, né? Porque você tem desde a Lina Bobardi participa, né, o Pedro Paulo de Melo Saraiva, que eles não recebem nenhuma premiação, mas estão participando da discussão da cidade, né? Exato. E ao mesmo tempo grandes nomes, né, que é o Jorge Wilhelm e a Rosa Clias, né, que são, inclusive, não sei se posso falar o spoiler, mas são os ganhadores. Sim. Mas personalidades, tanto como a Flávio Gasperini, né, o Carlos Bratic, Marcos Acaiaba, o Joel Ramalho, enfim, são caras, e o Elkson Ribeiro também, então assim, são arquitetos super importantes que estão ali querendo discutir e participando desse concurso, né? Exato. A referência é muito forte, né? É uma época de ouro realmente, né? Para toda a classe, até diria, né? E também está muito em voga nessa época e nessa formação a discussão do desenho urbano realmente, né? Não só mais urbanismo e arquitetura e paisagismo, mas essa junção dos três como desenho urbano. E eu acho que eles trazem essa carga, né, com muita ênfase dentro dos projetos. Mas esse caráter, né, do desenho da paisagem, do desenho urbano, ele realmente, bom, para quem não sabe, né, nessa época o urbanismo ele era técnico, vamos dizer assim, e a arquitetura ela tinha essa questão dos elementos construídos, vamos classificar dessa forma. O desenho urbano, né, o desenho da paisagem, ele liga os dois para uma escala do pedestre, que é todo o estudo, né, da Jane Jacobs, por exemplo, está baseado nisso, né? Ela também foi uma das grandes influenciadoras para esse movimento. Então, o caráter das propostas, eles tentam trazer esse desenho como um todo, né? Das técnicas urbanísticas com a arquitetura e com o usuário. Ali a gente começa a ter uma transformação. E essa geração que você comentou, que tem a influência de São Paulo e tudo mais, tem um outro fator super importante, que é um momento que vive-se uma ruptura do que é clássico para o que é moderno. E esses arquitetos viveram isso. Então, alguns foram formados pela escola clássica e outros pela escola modernista, mas eles começam a cruzar informações, né, e ver esses conflitos de currículo, e eu realmente acredito que essa discussão, para aquela época, trouxe um impulso muito grande para as propostas serem como elas foram, sabe? Que são, assim, tipo, também muito heterogêneas, né? As propostas, né? Como você falou. Sim, são bastante heterogêneas. Até a gente conseguiu agrupar também numa outra classificação, que foram as propostas, né? Porque no nosso livro a gente adotou a metodologia do Lamas, tá? Que meus alunos chamam de Llamas, mas não é Lamas. Mas é o que? É um método... Mas porque a gente, assim, são muitas propostas diferentes, né? E muito complexas em alguns aspectos, né? Principalmente as premiadas ali, elas chegaram em níveis de detalhamento, algumas quase executivo. Então, a gente acabou usando a metodologia dele para conseguir separar, né, em funcionalidade, aspectos qualitativos e figurativos, e as dimensões setorial, urbana e territorial, para identificar esses elementos, né, em cada um dos espaços. E também a gente classificou numa tabela em 3 tipos de proposta principais. Só para eu reforçar, no nosso livro a gente só considera os projetos premiados e menções honrosas, que são 8. Que são quantos? 8, tá. 8. 8, a gente acabou não abrangendo todas, né? A vontade, com certeza, é ter uma discussão mais ampla, mas aqui a gente acabou optando por essa
por essa ordem. Sim. Então, Mas eu acho que até um detalhe super importante que assim, o livro faz esse recorte das 8 propostas, né, premiadas e dimensão honrosa, mas é um recorte super importante porque são os melhores colocados e eu acho que evidencia quais que eram as principais discussões da época, né? Então, se era o conflito, como é que a gente começa a pensar nesse desenho urbano. Então, assim, é um recorte muito interessante para fazer essa análise do contexto, né? Você até falou lá sobre a linha do tempo. Quando a gente entende o contexto da época, as proposições, tudo faz muito mais sentido, né? Então, acho isso muito importante. Assim. Com certeza, com certeza. Eu acho que isso é uma das coisas que para o aprendizado é fundamental, né? Exato. Porque, como eu estava comentando no início da entrevista, me incomoda um pouco nessa divisão arquitetura, urbanismo e paisagismo, né? E não os três realmente juntos. Quando a gente passa a entender o contexto como um todo, você realmente percebe que não tem como separar. E esse é um exercício diário e eu até digo pessoal, né? Porque o nosso sistema de ensino ele realmente é fragmentado, né? Ele já foi formatado dessa forma. Tem como a gente fazer algumas intervenções para sensibilizar nesse sentido, mas é muito importante que a gente esteja atento realmente no decorrer da nossa vida com essa setorização de algo que na verdade realmente depende uma coisa da outra. Bom, aí tem várias lendas, né, que eu já vou entrar nesse aspecto, que às vezes tem arquiteto, por exemplo, que comentou que foi visitado por outro arquiteto antes do concurso e a proposta ficou muito parecida. Ixi, olha aí. Não, tem... Queremos essas polêmicas. Então, temos. Mas um aspecto interessante é que os 8 projetos premiados, a gente conseguiu classificar em 3 propostas principais, tá? Então, a primeira... Tipo 3 categorias. 3 categorias, exato. Então, a primeira, que é o túnel platô, dos 8, foram 5 propostas que colocavam o rebaixamento do sistema viário, no sentido norte-sul, e a criação de uma plataforma exclusiva para pedestres na superfície do vale. Então, tinha a intenção, né, de reconstituir esse aspecto do antigo parque e do jardim, remetendo a essa imagem da cidade pré-metropolitana, ali até que aconteceu até os anos 20, mais ou menos, né? Tá. E esconde os carros, né? Que era uma Esconder questão os aí carros. importante. Exatamente. O problema aqui, né, ia ser que a gente está numa área de rio. Né? Porque se tem vale, tem rio. Tem rio. Que é uma coisa que a gente não lembra às vezes, né? Quando vê a conformação hoje. E o preço, né? De fazer esse rebaixamento seria maravilhoso, mas é bastante oneroso. Exatamente. A segunda classificação foi o Terraço Vala. Esse foram duas equipes que proporam, que era uma sequência de valas e terraços ao longo do vale que se articulavam por meio de escadas, rampas, passarelas. Então era muito parecida com a questão lá da EMURB, tá? Então eles permitiriam fluxo livre de carros, de pessoas e tinham a intenção de valorizar a passagem e a imagem urbana sem recompor o espaço histórico. Ou seja, eles não estavam preocupados com o parque lá embaixo. A situação era resolver a passagem de pedestres sem interferir tanto no fluxo dos carros. E a terceira classificação, só uma equipe fez. E diz a lenda, e é real, né, na verdade, que hoje a solução que deram para o Vale, até para a proposta que foi implementada, foi a proposta deles, tá? Que era já utilizar os viadutos existentes, mas fazer um desvio dos fluxos dos carros em ruas existentes, sem exigir construção de novas vias. Porque assim, já era uma área bastante adensada e definida. Então eles viram que não era uma situação tão... não tinha por que investir mais dinheiro em rua se já tinha, né? Tá. E aí um aspecto que eu acho bem importante, até em termos didáticos aí falando, é que eles consideram realmente o diagnóstico urbano como uma condicionante para a proposta, tendo em vista, né, que já tinham muitas alternativas de locomoção construídas. Então, eles consideram o vale como uma passagem e com grandes vias de prédios altos e um jardim, né, e com uma galeria. Esse projeto foi aqui de Curitiba, que é do João Ramalho, do Leonardo Oba e do Guilherme.
E aí, um dos desvios era pela Rua São João, né? Que é o desvio que acontece hoje lá também. Uau, e a proposta deles foi o segundo lugar, não é isso? Foi menção honrosa. Primeiro A lugar de menção menção honrosa. honrosa. Uhum. Tá. Tá? O custo, né, de cada uma das propostas, né, que foram apresentadas também variou muito, né? Então, propor passar carro numa área de rio tem um custo completamente diferente de você colocar uma passarela por cima, né, uma rampa. Então, isso variou bastante. E aí, assim, palavras, né, que foram muito importantes para o conceito, né, que eu até puxei algumas palavras-chave dos conceitos desses projetos, né? Foi, por exemplo, conexão, passagem, encontro, identidade, unidade, dinâmica, natureza. E aí, se a gente fosse colocar essas palavras numa nuvem, ligando com as propostas e com alguns aspectos históricos desse lugar, faz muito sentido. Né? Então, ele realmente era um espaço da natureza, né? Ele deveria estar o rio passando com uma mata ciliar ali protegendo, né? Ele tem todo um caráter de conexão que começou com as colinas lá que a gente viu no começo da entrevista. Nessas propostas tem o resgate, tem uma preocupação também com tudo que já vinha acontecendo naquele local. Né? Isso eu acho bem interessante. Até sobre as palavras-chave, também só a título de curiosidade, né? Um dos produtos que eu acabei desenvolvendo dentro do material foram algumas ilustrações para cada uma das propostas. Qual que era a ideia, né? Na verdade, a gente estava precisando de imagens desses projetos, porque como o Cazu lembrou, era tudo feito à mão. O 3D era uma maquete física, era foto de uma maquete. Era foto, uma maquete. E eu até brinco com os meus alunos, né, que é um recurso que eles ainda podem usar hoje, né, para quem não tem uma máquina potente de render, etc. Faz uma maquete, tira foto da altura do observador, né, já vai dar a sensação, né, que a gente precisa. Então a gente tinha poucas imagens, assim, né, poucos recursos gráficos. E aí os autores, né, me incumbiram de fazer essas ilustrações. E aí eu comecei, né, fazendo colagem, pensando em fazer uma perspectiva, em reconstruir essas ideias, mas eu estava ficando meio insatisfeita, né, com os resultados. Aí até um dia que eu pensei, puxa, será que com quantas linhas a gente precisa expressar as nossas ideias? Vamos minimizar o negócio, né? Ou seja, né? Reduzir ao essencial, né? Exato. E aí eu comecei a fazer isso como uma brincadeira. Eu reli os textos dos autores, né, que eles iam explicando, né, o conceito, a proposta. E eu comecei a anotar algumas dessas palavras-chave que eu acabei de falar aqui para vocês, né, de cada equipe. E fui reduzindo essas linhas e esses desenhos até chegar quase numa pintura rupestre, né, que eu brinco, assim. Mas a ideia era justamente essa, era não tentar reproduzir algo, né, ou produzir algo que nem foi executado, mas colocar como uma ideia, né, e como um símbolo, né, para esse símbolo nos trazer uma sensação, né, ou nos trazer uma ideia do que seria a proposta. Um ícone, né? Você tá uma iconografia de todas essas propostas aí. Exato. Legal. A gente fez, né, todas as equipes que estão no livro, a gente fez entrevistas com eles, produzimos os textos, também fiz aquelas imagens de implantação. Na verdade, a única coisa que eu realmente refiz foram as implantações. Teve só uma menção honrosa, que foi aqui de Curitiba também, do Celso Tanaka, que eles não tinham mais as pranchas. Então, nós pegamos o mapa e só indicamos as principais intervenções e estratégias da equipe. Mas a gente não conseguiu reproduzir o desenho que eles tinham proposto. E até aproveitando o gancho que eu comentei deles, nessas equipes participantes, tinham muitos estudantes, né, que acabaram integrando as equipes. E nas equipes aqui de Curitiba também, acho que a maioria da equipe era basicamente de estudantes. Então, essa do Celso Tanaka, eles tinham sido convidados, tinham recebido todo o material, mas eles estavam meio desiludidos de participar. E aí, chegou lá, na última hora, eles falaram, vamos participar? Então vamos. Aquela coisa bem... Vamos virar umas noites, hein? Exatamente. Aí eles fizeram meio que um retiro na casa lá de um dos participantes.
para desenvolver o projeto. Uhum. E eles fizeram a proposta em uma prancha só. Uau. Viajaram durante a noite, chegaram super perto do prazo de entrega em São Paulo. Porque tinha que entregar pessoalmente lá, né? Exato, tinha que entregar lá. Então eles viajaram durante a noite e conseguiram chegar a tempo, entregaram de última hora. E na hora da cerimônia, né, da menção honrosa, os jurados chamaram de Projeto Prancha Única. E aí eles sabiam que era a equipe deles, né? Que era deles. Foi o que deu para entregar, pessoal. Exato. E aí era o que eu ia comentar, né, dessa história, né, do concurso, do estar preparado, de grandes nomes, né? E que, na verdade, o caráter do concurso é realmente valorizar as boas ideias. Exato. Então, às vezes a gente se desanima, né, vendo os concorrentes, ou vendo as outras pessoas ali que a gente conhece, que tem muito potencial, mas até pelo fato de não ter o nome, ou até como o Cazu lembrou, né, grandes nomes que não foram premiados, e aí equipes menores e não tão conhecidas na época tendo esse reconhecimento. Então, o concurso acho que tem esse caráter muito interessante, até de imprevisibilidade, né? Qualquer concurso traz essa democratização da arquitetura, né? Isso é muito legal. A gente viu isso em vários concursos, né? O concurso do Centro Pompidou, por exemplo, lá, né? Que a gente já fez um episódio sobre isso, né? São pessoas desconhecidas, né? Que são alçadas ao sucesso de uma hora para outra. Isso é muito legal. Isso mesmo, é genial, né? E quanto a gente tem que valorizar isso, né? Enfim, especialmente aqui no Brasil, a gente tem essa dificuldade, né? Ou concursos que acontecem, mas que as obras não são realmente efetivadas ou terminadas, né? Tem um comprometimento aí. Mas até entrando nessa questão dos concorrentes ali, né? Porque quem efetivamente ganha o concurso é a equipe do Jorge Wilhelm, Rosa Clias e do Jamil Kifuri, né? E aí também uns outros colaboradores. Isso. Mas eles têm essa proposta, que é o que você colocou ali na primeira categoria, como túnel platô, né? Então, que seria enterrar os carros e liberar o máximo da via para os pedestres. Seria isso que eu acho que talvez encantou mais, talvez, o júri. Pois aí tem outro aspecto, né? Concurso é muito subjetivo, né? Vai muito de quem está avaliando, de como foram escritas as pranchas, como foram expressas as ideias, né? Mas eu acho que até o caráter da paisagem, né? Do paisagismo, até eles constroem a proposta, né? Resgatando realmente a história do lugar. E eu acho que tudo isso foi encantando os jurados, né? E aí o desenho mesmo da Rosa Clias, né, para os pisos, a escolha da vegetação que eles tiveram, são coisas que, na verdade, né, quando a gente compara, dá para ver potenciais, né, e não digo falhas, né, mas às vezes pontos que poderiam ser melhorados. Nenhum projeto, né, ou nenhum concurso a gente vai conseguir entregar algo perfeito, né? Isso é fato. Mas eu acho que essa forma de apresentar e de representar o Vale fez muita diferença nesse aspecto, nessa escolha, né? E realmente, eu até brinco, né? Conceito sempre é uma palavra muito polêmica, né? Para arquiteto e até para o ensino e tudo mais. Mas eu acho que tem um caráter interessante no conceito, porque é um momento que você consegue colocar os teus sonhos, as tuas intenções, e você faz a ligação com o que você precisa atender do projeto. Então, acho que essa ponte, ela é fantástica, porque quando você consegue expressar realmente o que você deseja, mas num aspecto, assim, bastante sensível, até diria, a coisa toma proporções muito diferentes. Né? Porque, tecnicamente, por exemplo, até a proposta do segundo lugar, né, do Elkson, ela estava calculada. Estava quase a nível assim executivo, muito detalhada. Então, ou seja, não foi só o aspecto técnico, né, que foi considerado. Tem todo um contexto ali que ele acaba tomando proporções que aí na hora da decisão também tem essa questão do momento, né? Quem estava ali, em que dia estava ali, o que se esperava, né? O que a população esperava naquela época.
E a equipe, né, do Jorge, da Clias e do Kfouri acabaram encaixando muito bem nessa demanda. Eu até vi ele, acho que no site do Jorge Wilhelm, ele escreve assim, né, que colocar o tráfego totalmente no subsolo, aproveitar umas áreas para criar praças, manter o convívio íntimo de homens e automóveis e Isso. colocar as correntes de tráfego totalmente fora da região. Ele diz assim, isso foi o que a gente achou que foi o genial do concurso, né? Sim. Mas é isso, assim, lógico que tem uma série, quem está avaliando, né, quais os contextos são super importantes ali, mas na visão deles, né, aquele conceito talvez era a parte mais forte e importante que deveria ser resolvida ali, né? Com certeza. Então, esse esconder o tráfego e abrir aquele espaço para os pedestres, né? Para que as pessoas realmente possam usar num ambiente de centro, né? Onde o pedestre também começa a ganhar muita importância, né? E exatamente. E até a questão do desenho urbano, né? Que a gente estava conversando agora há pouco. Foi uma das equipes que mais expressou essa ideia, né? Que era uma ideia em voga naquela ocasião. Então, agora, óbvio, né? Aí você tem o concurso, tem 3 pranchas, tem o conceito, tem um discurso, uma proposta. Aí, para o caminho da implementação, aí foi outra. Porque demorou para ser implementado também, né? Demorou 10 anos para serem mas finalizados. Pro tamanho da bucha, você acha que não foi tanto tempo? Eu acho que até considerando o nosso contexto brasileiro aqui, né? O tamanho da bucha, até porque foi efetivado, foi finalizado. Acho que esse é um aspecto importante de se destacar, entendeu? Não, porque às vezes isso é um grande mérito. Né? Porque às vezes aconteceu o concurso, mas passa 50 anos, o próximo nunca saiu do papel, né? Porque daí a gente está analisando só propostas, mas a gente também pode, o que aconteceu, que é analisar uma proposta que foi feita. Exato. Né? E aí também entender a partir daquilo o que é bom, o que não é, mas gera um outro tipo de discussão. Né? Com certeza. Então, para a equipe, né, o primeiro desafio realmente... Bom, para a equipe, na verdade, acho que o primeiro desafio foi que o Jorge não participou do pós-concurso. Ele falou, ganhei, mas galera, resolva aí. Ele teve uma outra proposta de trabalho que ele acabou não conseguindo levar à frente o desenvolvimento do projeto e deixou para a Clias e para o Kfouri o desenvolvimento, né, a finalização. Então, acho que como equipe, né, a figura sempre uma opinião a mais deve ajudar, né? Na hora de conversar, de convencer. Eu acho que esse foi um momento que eles não comentam como um desafio, mas eu acredito que em termos de ideologia deve ter sido, assim. Mas o que eles falam, afirmam, né, com propriedade, foi a questão administrativa. Primeiro, porque eles atrasaram a contratação do projeto. Então, o edital prometia a contratação imediata e eles demoraram, acho que alguns meses ou um ano para realmente efetivar a contratação. Então, eles ainda não sabiam direito se isso ia ser executado mesmo, exato, ou não, né? E as estratégias de resolução do conflito veículo-pedestre, que foi a chave, né, do conceito deles, houveram grandes desafios imprevistos, tá? Até um deles, o orçamento e até o prazo de entrega demorou muito e alterou demais por uma questão técnica de estudo de viabilidade que não ficou bom ou não foi feito, tá? Então eles não em alguns pontos eles não conseguiram prever antes da execução e aí na hora de executar deu problema que poderia ser evitado, mas não foi, e isso acabou demandando, né, um esforço muito grande para refazer o projeto várias vezes na prancheta de novo e resolver o que já estava no canteiro de obras. Então, os espaços abertos que eles propunham, que também encantou os jurados, né, que eram espaços de convivência, usos de café, playground, praças, eles não conseguiram executar, até banca de jornal, quiosques, eles não conseguiram executar ou foram muito reduzidos para priorizar o fluxo de veículos ainda. Tá. Para gastar dinheiro com os carros, né? Ou seja, a gente tenta passar, né? A gente tenta fazer uma transição do carro para o pedestre, né? Dessa valorização, mas na execução em si, na obra em si, isso não acabou não sendo efetivado.
Porque aquilo que você falou, né? Tipo, era um vale, então você tinha que canalizar um rio, desviar, não sei se o carro passa do ladinho do rio, Uhum. né? Tipo, tem uma série de complicações ali, né? Sim, Além de toda a malha viária, que é um encontro gigantesco de coisas, né? sim. Porque você tem praça, você tem viaduto, você tem carro, você tem transporte coletivo de ônibus, né? Assim, uma série de intersecções de coisas ali, né? Perfeito, isso mesmo. É uma área de conflito, isso é. É, E sempre vai aham. ser, né? Assim, Sim, a não ser sim. que seja uma mudança muito radical, muito drástica, como a gente acabei de brincar aqui, né, com a telepatia, com o que serão as vias, né, as ruas, teria que Uhum. acontecer algo realmente muito impactante para ter uma outra abordagem, né, aquele espaço em termos de projeto. O capítulo 3, vamos dizer assim, né, que é sobre a proposta premiada, também foi baseada numa entrevista com a Rosa Clias que a gente fez em 2019, na casa dela Olha em que São legal. Paulo mesmo. Que legal Então isso. foram umas 4 horas de conversa com ela, assim, e aí rendeu o conteúdo do capítulo, né, deu para compor. E o Kifuri também, também teve entrevista, né? Mas com a Rosa foi essa experiência legal de poder estar pertinho dela ali, ouvir essa Nossa, que experiência. legal. Uhum, Porque a Rosa, nossa, é talvez um dos maiores ícones do paisagismo aí, né? Do desenho urbano também do Brasil, com né? Ela é certeza, uma precursora de muita coisa aí também, né? com certeza. Uhum. Além do poder da mulher também entrando nesse mercado de trabalho, né? Que eu acho que também vai mostrando força, né? Mostrando participação e tá ali atuando num dos mais importantes espaços públicos, né? Principalmente na época dela, né? Pois é, nossa, Que imagine a quantas gente, barreiras, né? sim, que a gente já está na transição engenheiro-arquiteto para o arquiteto urbanista, ainda uma mulher representando tudo isso, e inclusive acho que isso trouxe também uma força para o projeto, né? Para o significado dele dentro de São Paulo, né? Dentro do Brasil, da influência disso para as gerações que estão aí Uhum. hoje, é fantástico. Com certeza É, fez toda a extraordinário. diferença. E aí, aproveitando, né, que eu falei da entrevista da Rosa Clias, uma das coisas que ela comentou com a gente foi sobre o novo projeto, né, porque a gente fez enquanto o novo projeto já estava em execução. E uma Uhum. das, não sei que palavra usar, assim, que deixou ela chateada, vamos dizer, É. e o Kifuri também, foi que em nenhum momento as autoridades, né, ou o escritório, né, que encabeçou o novo projeto, ou as partes ali interessadas buscaram a opinião deles, assim. Então Sim, foi exato. algo que para ela, né, e para o Kifuri também acabou Decepcionando um pouco, decepciona, né? Ficando um exato, pouco. É, decepciona, né? com É como se certeza. perdesse a continuidade, né, das ideias. Exato. Porque, assim, aquilo que você falou, o concurso é de 81, tem todo esse processo, né, esse desenrolar do processo executivo, da execução, mas ele efetivamente é inaugurado, né, pelo que eu vi oficialmente, em 1992, né? Isso. E aí espaço público de utilização, aí, enfim, começa a receber também muitos eventos populares, né? Uhum. Enfim, pessoal, celebrações, aquilo que eu falei lá, brincando lá no começo, Márcio Canuto, aquela Isso. coisa toda. Mas o espaço ele funciona, né? Ele lógico, está no centro de São Paulo. Há uma discussão também sobre revitalizações do centro, sobre esvaziamento também, né? Problemas que a gente vê que acontecem em grandes cidades, enfim. Mas aí eu vi que há uma intenção daí do poder público de falar, legal, a gente precisa talvez, né, podemos dizer entre aspas assim, mas revitalizar, né, Uhum. melhorar aqueles espaços, como é que a gente pode, enfim, de alguma maneira trazer um pouco mais de vida, né, mesmo sendo um conceito talvez um pouco questionável, mas aí pelo que eu vi, eles acabam contratando até o Yangel, né, que é talvez um dos maiores ícones aí do urbanismo contemporâneo, né, que tem o livro Cidade para Pessoas, Isso. entre outras discussões, para ele fazer uma consultoria para esse projeto, né, falar, ó, e aí, Yangel, chega aqui, dá uma olhada nesse espaço que a gente tem, o que você acha e tal, né? Uhum. E aí tem essa intenção de revitalização, né? Acho que esse é um primeiro passo, né, Luiz? Isso. Essa intenção, essa proposta foi idealizada entre 2013 e 2016. Tá. Então, realmente, né, vem uma movimentação política de algumas prioridades para a cidade de São Paulo, de mudança, e o Vale do Anhangabaú era uma delas. E realmente, eles Uhum. convidam, né, o Yangel, a equipe deles, que é um escritório dinamarquês,
para desenvolver esse projeto. Quem executa esse projeto é uma empresa, aí eles fazem uma licitação para fazer a execução do projeto, e a empresa que ganhou foi a PJJ Malucelli, aqui de Curitiba. Tá? E eles trabalharam na implantação entre 2017 e 2021. Viu que tá meio arrastado, até hoje estão né? lá ainda. Porque assim, a inauguração era para acontecer. Aconteceu, né? No meio da pandemia. Foi uma coisa meio estranha, né? Forçaram ali uma inauguração, mas aí tá dando vários problemas técnicos de infraestrutura. E então eles estão ainda em obra, no final das contas. O que diga. Não, o que motivou objetivamente essa vinda do Inhanguel e essa vontade de reestruturar o Vale do Anhangabaú? Quais eram os problemas que estavam acontecendo ali? Então, em 2013 foi criado no governo que estava atuante na época um projeto que se chamava Centro Diálogo Aberto. Então eram inúmeras não, né? Desculpa. Então eram várias estratégias, alterações, né, e de demandas que eles queriam atender para melhorar o centro de São Paulo. Tá? Então, e até o nome do projeto, né, Centro Diálogo Aberto, tinha realmente como um dos focos implementar várias oficinas participativas e workshops com a população. E o escritório do Inhanguel participou de algumas delas. Tá? Eles tiveram esse contato. De novo, né? Houve essa movimentação. Eu acho que sempre é importante, significativo, não tem discussão. Mas quando a gente olha a proposta em si, me parece que ainda essa ligação da demanda popular para o resultado de um projeto ainda tem um descompasso. Né? Isso é natural. Houve esse esforço, mas eu acredito que ainda tem um descompasso para a proposta que foi efetivada. Entendi. E eu acho que, inclusive, dessa vez, né, o projeto executivo ele não foi desenvolvido não foi escolhido através de um concurso, né, e sim por uma licitação. E eu vi assim que existem o Inhanguel, como o Cazu falou, é um dos ícones, né, do pensamento sobre o urbanismo contemporâneo, mas também existem críticas a respeito de trazer um estrangeiro para pensar os nossos problemas, né? Então, também delegar ao Inhanguel diretamente a execução de um projeto desse também sofreria diversas críticas, né? Então, houve uma necessidade de trazer profissionais brasileiros para desenvolver esse projeto. E uma das questões que são levantadas pela prefeitura é que eles queriam justamente essa participação popular, né? E não queriam que a ideia saísse de um urbanista só, através de um concurso, né? Então essas são um pouco do contexto que levou à execução dessa licitação. E daí a PJJ Malucelli chamou o escritório paulistano Biselli Catiborian para fazer parte da equipe, né? Eles já tinham participado juntos do projeto para o Terminal 3 do aeroporto de Cumbica, né? Então eles já tinham uma relação profissional e eles chamaram o Biselli para ser o arquiteto que encabeçaria essa proposta da reestruturação do Vale do Anhangabaú. Isso mesmo. Até porque executar uma obra que não está no mesmo espaço geográfico é muito difícil, né? Por mais que o PJJ Malucelli tenha vencido a licitação, fazer isso de Curitiba também acaba se tornando inviável, né? Eu acho que eles foram responsáveis pelo projeto executivo, né? Isso. A obra, daí acho que tem uma outra construtora que venceu a outra na verdade, concorrência. são equipes, né? Eu até brinco também, né? A gente vai sempre trabalhar com equipe. Exato. Os alunos às vezes reclamam, né, de trabalhar em equipe. Eu falo, gente, sinto muito isso aí. É o resto da vida. São equipes e mais equipes. E é isso mesmo. E coordenar todo mundo resolver conflitos, difícil. Porra, nem me fale. Mas algumas reportagens que eu vi questionam um pouco essa participação popular, né? Talvez que tinha essa intenção inicial e tal, mas que talvez foi pouco ouvida, né? E ao mesmo tempo, assim, a designação, né? Tanto de pegar um escritório para fazer e tal, diferente daquilo que foi o concurso, né? De 1981,
em certo modo, você diminui a discussão, né, sobre esse espaço e, ao mesmo tempo, a solução apresentada, e que é o que está sendo construído, ela praticamente elimina tudo que foi feito, assim, em termos visuais ali, né, das conexões dos espaços públicos, do que foi proposto no concurso de 81, né? Eu não sei se foi respeitado alguma coisa, eu sei que teve uma discussão em relação a isso, assim, né? Só reforçando, né, realmente, uma primeira crítica foi, de fato, ser uma empresa estrangeira. Isso bom, dá uma outra discussão aqui, tá? Mas eu só vou jogar no ar. Boa. Eu passo uma linha do tempo com os meus alunos, mostrando o contexto de tudo que estava acontecendo em cada época e qual era a cara do que seria a arquitetura, do que seria a cidade, do que seria a paisagem. Quando a gente chega no contemporâneo, eu faço uma brincadeirinha com eles. Eu coloco a foto aérea, assim, né, uma perspectiva do passarinho, vamos dizer assim, de uma cidade e de uma arquitetura e de uma paisagem, e falo assim, onde é cada um desses projetos? E ninguém sabe responder. Porque tá ficando tudo igual. Então, assim, é um movimento, é uma consequência, vamos dizer, da globalização. De uma globalização bem intensa, vamos dizer assim, né? A gente talvez esteja vivendo ela no maior dos ápices, né? E aí o fato é que me parece que até por uma ordem mundial a gente está perdendo as nossas próprias referências, tá? E isso é no mundo inteiro. Claro que tem países que estão preservando mais, conseguem ter uma consciência um pouco maior disso, né? Mas para os críticos aqui brasileiros, vamos chamar assim, foi muito emblemático, né? Porque com certeza o Vale do Anhangabaú, que foi desenhado em 81, tinha a nossa característica, né? Foi desenhado por pessoas daqui, né? Por gente da gente, vamos dizer assim, né? Então, chamar um escritório estrangeiro realmente causou descontentou uma classe, né? Nossa. E também porque não foi feito um concurso, porque seria uma outra oportunidade de fazer um concurso de arquitetura aberto, que tivesse brasileiro, que tivesse estrangeiro, e poderiam ser eles os vencedores. Mas acho que a concorrência ela ia ficar mais agradável, mais simpática, pelo menos. Você ia dar oportunidade, né, para outras discussões e para outras pessoas participarem disso. Então, com certeza, e essa visão de que eles tiraram algo que era a nossa marca, de fato, é uma realidade, tá? Não só tirar a marca que era o Vale em 81, mas eu sinto essa desconexão com a história como um todo, dessa linha do tempo do Vale do Anhangabaú. Sim, porque toda a construção histórica, desde o contexto que a gente comentou lá no começo, até o concurso que foi importante de 81, aí daqui a pouco você tem um novo projeto que virou uma grande esplanada, assim, né? Tipo, e perdeu muito de características e tal, né? E área verde, talvez perdeu muito de área verde também, né? De área verde, exato, assim, e ao mesmo tempo, lógico, aí tem outras questões de transformar isso num espaço mais comercial, de parcerias públicos-privadas e tal, em termos da utilização, mas parece que ignorar, né, simplesmente o projeto que estava antes parece um pouco radical demais, né, não sei, é um pouco desconexo, assim, será que precisava tanto, né? Eu sei que tinha alguns problemas de acessibilidade, de muitas escadas e tal, mas a que ponto que a gente não poderia olhar para aquilo e falar, putz, a gente pode melhorar, né, não precisa, tipo, apagar isso, né? Exato. E olha como é sensível a nossa profissão, né? Porque independente de onde a gente vá mexer, né, onde a gente vai construir, sempre tem esse contexto, né? Sempre tem essa história, uma formação, uma vizinhança. Aliás, né, tem arquitetos famosos, não vou nem citar nome, mas assim, que nem aceitam fazer projeto fora do próprio país, porque sabe a bucha que é. Né? E acho que até sente a dificuldade, né? E também a questão de é um delay, né? Você agradar uma população que não é tua. A questão cultural ela é muito forte nesse aspecto, né? Dos projetos. Então tem grandes arquitetos aí que não aceitam esse desafio. Tendo aceito esse desafio, tendo ouvido, por mais que pouco, mas tendo ouvido a população, entendendo todo o contexto, eu acho que realmente o projeto deixou a desejar nesses aspectos mais sensíveis
ao contexto, ao entorno, mesmo que a intenção sim. seja boa, né? E aí, até as áreas verdes que foram implementadas em 81 eram para ser, inclusive, maiores das que foram implementadas, né? Mas aí, pela questão ali do conflito do carro, eles também diminuíram. Agora, menos ainda. Praticamente anularam, né? Para uma cidade que é muito quente, diferente da Dinamarca, muito ensolarada. Assim, são questões básicas, né? Já diria assim, de diagnóstico, vamos dizer, que acabam tendo algumas situações que a gente nem sabe como vai ser, porque como foi meio inaugurado em 2020, ninguém estava podendo ocupar, a gente ainda não sabe como isso vai ser na vida real, mas provavelmente vai acabar tendo problemas como esse, né? De sol forte, não ter sombra. Só queria comentar uma coisa, mas a intenção desse projeto novo era criar um vazio central para gerar um templo urbano. Templo urbano. Templo? Um templo urbano. Como que é isso? Comparando com a nave das igrejas. Sabe a nave, que é aquele vazio? sei. Então eles meio que colocaram essa ideia. E Esse é o conceito. Esse é o conceito. E o elemento consagrado é a própria cidade, e a força invisível é o Estado. Então eles tentaram criar um espaço único, aberto e imponente. Tá? E o uso da água, né? Que eles colocaram aqueles chafarizes todos. Pois é, isso é outro recurso que é muito usado na Europa, né? E que aqui no Brasil não é tão... Então, assim, tem esses desvios culturais que vão ser inevitáveis cada vez mais, mesmo que fosse uma empresa brasileira, um escritório brasileiro poderia ter proposto a mesma estratégia, mas teve muito, assim, é um estranhamento, né? Toda mudança nos gera um estranhamento, que é natural, né? Mas, particularmente, aí falando por mim, o que me incomoda são essas estratégias que não são conexas com o que é nosso. Isso é De verdade. novo, é um rio, né? Por que não propuseram abrir? Em vez de colocar... Isso sim é ser radical. Seria uma ser radical. oportunidade, né? Porra, lógico. Seria uma oportunidade. Mas será que a utilização ali dos chafarizes é uma ideia do Yangel ou é do Bizelli? Não, eu acredito que foi do Yangel. Mas eu não tenho certeza da autoria, porque realmente, até quando você vai procurar o projeto em si, no site, por exemplo, do Yangel, são só algumas perspectivas. Eu acho que, na verdade, nem tinha um tempo atrás o projeto. Então, as imagens, as perspectivas, eram mais publicações de jornal e da Prefeitura de São Paulo, que publicou as perspectivas, mas não está claro realmente de quem foi a proposta ou como que isso foi discutido entre eles. Tá? Até porque ano passado ano de eleição em São Paulo, foi um caos. E ninguém queria falar sobre isso. Ah, é? Polêmico. A gente tentou, tá? A gente tentou fazer entrevista para discutir, para entender, para conseguir imagem. A gente conseguiu fazer com o PJJ Malucelli na metade do ano, mas ainda assim foi difícil, tá? Porque em São Paulo ninguém queria falar sobre isso. Que é um tema polêmico, né? Sim, e ainda mais com eleição, né? Então, e aí outra coisa que eu acho que ficou realmente, como a gente já comentou, né? A preocupação com a paisagem em si, ela acaba perdendo a força, e até da volumetria que tudo aquilo formava, né? A composição daquele cenário. Essas são as principais discussões. Não, é um assunto que é bem, assim, dá bastante discussão, né? Eu li algumas reportagens, algumas notícias, assim, e ver que é um assunto que tem diferentes opiniões, diferentes lados, né? E eu acho que todas são válidas. A gente talvez tenha uma tendência a querer dar uma resposta muito rápida, né? Sobre, não, tá certo ou errado, mas na verdade é um assunto complexo, né? Num espaço que é super importante para a cidade de São Paulo e também como discussão para o Brasil, né? Então... E eu acho que talvez, assim, quando eu li o livro aqui, eu acho que isso que é fantástico, assim, né? E quero parabenizar vocês, assim, porque esse resgate histórico, né? Essa compreensão do que é o espaço público, dessa memória, dessa investigação, da discussão sobre o que eram os projetos, e como o concurso público tem esse poder da gente, né, anos depois, vocês fazerem essa coletânea, né? Selecionar os projetos e poder discutir isso novamente, né? Então, eu acho que esses que são os grandes benefícios, né? Para a gente poder
olhar a cidade de uma outra maneira, né? Eu acho que sempre procurando melhorar, entender melhor as demandas atuais, contemporâneas, né? Para que a população que esteja lá aproveite melhor, né? Obrigada, Cazu. Isso mesmo. Na verdade, a ideia é realmente abrir a discussão, né? Todo espaço público precisa e deve ser discutido. Então, até a nossa preocupação com a linguagem, né? Não ser tão técnica, ou ter uma leitura um pouco mais fluida, ou o cuidado de ter bastante imagens para contextualizar, foi realmente para que as pessoas pudessem compreender essa transição e tentar participar disso realmente, né? Tanto que nas últimas páginas a gente criou uma aba, né, vamos dizer assim, que se chama Meu Vale Imaginário. Então, tem algumas perspectivas, né, algumas linhas que dão referência do vale, que as pessoas teriam a liberdade de desenhar, pintar, entender como elas gostariam que fosse aquele espaço. Porque, de novo, Muito é legal. um trabalho que pode ser feito em conjunto e deve ser feito em conjunto. Então, na verdade, a minha discussão, né, eu falei aqui as principais polêmicas, mas como eu comentei, o espaço nem foi ocupado ainda realmente. Né? Pode ser que até funcione, né? Pode ser que não, né? Daqui 5 anos talvez seja o melhor parque do Brasil, não sei, né? Ou se torne uma referência. Então é uma ousadia assim também julgar, né, certas decisões projetuais, né? E sabendo também que, de novo, é um trabalho em equipe, em muitas equipes, envolve interesse político, envolve interesse econômico, interesse social. Então, é bem complexo, muito complexo. É bem complexo. A gente não sabe quais as esferas que agiram aí, que tiveram participação na proposta. Com certeza. E só até dar uma defesa aqui do Pubizelli aqui, mas não, é que ele até numa entrevista que ele dá, ele diz, né, que ele, na verdade, ele não projetou um parque, né, ele propôs mais uma praça, e eu acho que talvez é isso, assim, e aí muda um pouco do conceito, né, que eu acho que talvez seria um pouco o que tinha antes, talvez, né, um pouco mais de vegetação, aquela coisa toda, mas... Enfim, mas essa parte final do livro aqui eu achei genial, inclusive é como se vocês colocassem, né, os contextos de edifícios, né, tipo assim, tem lá o prédio da prefeitura, tem o prédio, o Teatro Municipal, a Praça Ramos de Azevedo, e aí cabe ali o leitor poder fazer a sua proposta, né, humildemente ir colorindo os croquis ali, e é muito legal isso aqui, acho que ficou bem, bem interessante, até como instigar, né, falar, depois que você leu todas as propostas, você tem alguma coisa que talvez seja muito mais legal, né, então acho que como exercício é sensacional. Eu acho que parabéns também, mais uma colocando a mão na massa, isso faz o leitor também entender melhor as propostas que ele leu ao longo do livro, né? Ver quais foram as dificuldades, né, que os autores enfrentaram, mesmo que seja de uma forma simplificada. Vai ter ideia. Agora, até fazendo um gancho aqui sobre essa questão de produzir um livro, né, Luísa? Imagino que não é assim, vou ali escrever e tal, e putz, que beleza. Não. Assim, tem um baita esforço, né? Então, assim, e como vocês também escreveram em conjunto, essa busca da informação, essa busca de também entender o conhecimento, a importância da informação, né? Essa coleta de entrevistas e tudo mais. Então, queria que você contasse também um pouco, assim, de como que foi esse processo todo, assim, e um pouco dessa complexidade que é produzir um livro, né? Com certeza. Apesar de ser muito desafiante, acho que foi um dos produtos que eu mais amei fazer, participar. E a primeira questão aqui é que precisa realmente ter uma equipe participativa, articulada e organizada. Acho que esse aspecto do trabalho em equipe, quando ele funciona em sintonia, já é um ponto muito positivo, assim, né? Então, em 2009, quando eu entrei no projeto, nossas reuniões eram toda semana, toda sexta-feira, no final da tarde lá no café do sebo dos meus pais, né? A gente se reunia e tal. E nessas reuniões, o que foi mais determinante foi definir como o livro ia começar e como ele ia terminar. E o que ele ia contar, né? Então tudo, né, basicamente. Tudo. O propósito, né? Porque como a gente comentou, sobre o Vale tem 1 zilhão de coisas. O que eu vou falar de novo aqui, né? Então isso aqui foi bem
bem difícil, assim. Aí um dia a gente decidiu o nome dos 4 capítulos. Então, a história, o concurso, o projeto vencedor e o futuro. Isso dá Uhum. uma ideia de organização, né, do livro aí, que para você começar a escrever, né? Totalmente, para sair do lugar, né? Porque senão você fica empacado, não sabe para onde ir, porque é muita coisa, assim. Então, definição de tema, de assuntos, textos, foi fundamental. Aí na pandemia, né, tudo ficou online, inclusive as reuniões, né, claro, mas a gente conseguiu manter essa regularidade, né, de encontros. E aí era assim, era sagrado. Alguém na sexta-feira ia ativar todo mundo para conversar, sabe? Mesmo que não Uhum. tivesse saído muita coisa, a gente se reunia para conversar e eu acho que isso foi muito importante, assim. Outro desafio foi que a gente decidiu fazer o livro bilíngue. Então, Nossa, é verdade. Tá tudo em inglês, português e inglês, galera. então quando a gente terminava um capítulo, a gente mandava para correção ortográfica e para tradução. Aham. O que era a nossa pressão, né? Porque tinha o prazo, mas tinha que ter o prazo do tradutor também ter tempo e da correção ortográfica ter tempo de realizar o trabalho deles, assim. Mas eu Uhum. acho que o mais desafiador realmente foi o capítulo 4, porque ninguém sabia direito como estruturar. E aí, cada reunião, um autor, assim, enfatizava um ponto importante, né? Ou eram as eleições da prefeitura, ou era a inauguração do novo projeto, Covid. Nossa, uma Uhum. infinidade, né, de opções de abordagem que um espaço público como o Vale do Anhangabaú e a cidade de São Paulo desperta. Então, É. foi sem dúvida assim bem difícil. Mas como a gente já estava num prazo meio limite para a entrega para a editora do material, acho que uma parte que a gente foi muito feliz assim para essa finalização foi decidir fazer 3 ensaios de cada autor. Aham. Tá. Então, nos deu uma liberdade maior, né, de produzir os textos, mesmo que a gente tivesse em sintonia de ideias, né, mas pelo menos aquela parte ali de você realmente escrever, né, livremente é diferente, principalmente porque você não dependia da informação do outro e nem de uma Uhum. equalização final textual, que é o jeito de escrever, que é muito difícil fazer em 6 mãos. Nossa, sim. E que não fique um Frankenstein, né? Ah, um escreveu esse Aham. parágrafo, o outro escreveu o outro. Então, esse foi uma parte, assim, bastante trabalhosa. A parte das entrevistas, especialmente do concurso, né? Resgatar as pranchas que foram Nossa, sim. entregues, reproduzir, né, as implantações. Então, foi um trabalho bem árduo, mas teve uma pessoa também muito importante nesse desenvolvimento, que foi o nosso designer, que foi o Alexis Morozovski, que Uhum. ficou com uma bucha de centenas de fotos e de imagens para organizar e transformar isso em algo agradável. Eu tenho certeza que foi um grande desafio para ele. E ele estava sempre nas reuniões, o que também facilitou muito. Acho que o nosso trabalho é o trabalho dele. Sim, E na sim. reta Então, olha a Ele final, já entendia, né? é, que eu falar assim, tipo, é a quantidade de gente envolvida, né? Tipo, não é só o autor, né? Tem o autor, tem o designer, tem a correção ortográfica, no teu caso tinha o tradutor também, não sei. isso. Então, tipo, A A editora, a tudo, né? editora, editora, exato. os recursos financeiros também, né? Não sei como é Ixi, que. ixi. Nossa, então assim. É um monte de coisa que tem que andar junto. É um monte de coisa. E até no final do processo foi que nem faculdade, tá? Ah, Foi correria. entrar madrugada, noites, para conseguir É. finalizar. Claro que tem algumas coisas que a gente sabe que teriam que melhorar para uma segunda edição, mas já foi uma grande conquista transformar realmente num livro, né? A gente também construiu, na verdade, eu montei um site para o livro lá em 2019, porque uma das intenções era que o leitor também tivesse a possibilidade de interagir virtualmente com essas Aham. informações. Mas aí, no final das contas, só o livro já deu um trabalho bem significativo e o volume financeiro para realizar, né? Então, Uhum. esse recurso virtual ia exigir mais investimento. O livro foi um projeto aprovado pela Lei Rouanet, mas a gente não conseguiu captar, justamente por conta, né, da pandemia e de todos a loucura, né, que foi no ano passado.
E acho que a nossa grande apoiadora nesse sentido de finalização de livro e até de recurso financeiro foi a editora que acreditou no nosso trabalho desde o início e deu força para que a gente realmente colocasse isso, materializasse esse produto. Vocês Uhum. aprovaram o livro com a Lei Rouanet, mas não pegaram o recurso? Exatamente. É porque depende das empresas, Depende né, na das verdade, empresas. repassarem, né? E as empresas geralmente têm um setor dentro das empresas só para isso, só para projetos de cultura, porque a burocracia assim é gigantesca. Uhum. Mas como tudo travado, Putz, é. então essa etapa, tanto que a gente ainda tem possibilidade de conseguir apoio financeiro, financiamento, e aí a gente até tem expectativa de talvez conseguir uma segunda edição aí com todas as ideias que acabaram ficando de ladinho por conta dessa barreira financeira, assim. E outra coisa, assim, que para um trabalho do livro, né, para produzir realmente um livro, a imersão ela é total. É uma coisa que, óbvio, né, eu estava com outras atividades e tudo mais, mas a cabeça não para, né? Você está toda hora Pô, tendo que correr uma maratona, correr uma né? maratona, exatamente, né? Exatamente. Ao ponto de que uma das coisas que foi engraçado e curioso foi que uma das noites que a gente teve reunião no final da sexta-feira, de uma sexta-feira, e tinha sido uma reunião tão boa, assim, a gente tinha boa e ao mesmo tempo maluca, né? Porque tava cada um atirando para um lado e pensando um monte de coisas e aquele monte de ideias e tendo que transformar aquilo em texto, em conteúdo. E naquela noite eu fui dormir e eu não conseguia dormir. E aí eu virava para um lado, mas eu virava para um lado, virava para o outro e começavam a vir palavras na minha cabeça, assim. E essas palavras, tipo, começaram assim, tipo, São Paulo, quem é você? E aí eu virava pro outro lado e eu falava, gente, eu tô muito viajando, eu preciso dormir, amanhã eu tenho que acordar cedo. E, São Paulo, quem é você? E aí me deu uma vontade louca de escrever, assim, porque as palavras começaram a vir meio fora de ordem na minha cabeça. E fora de hora também, né? E fora de hora, totalmente, né? E aí eu puxei. Esse é o lado artístico brotando, né? Aí que vem as inspirações. Aí. Foi. E aí eu peguei o meu celular, que estava do meu lado, era a única coisa que escrevia naquela hora, e eu comecei a escrever uma poesia, que virou uma poesia, assim, mas comecei a escrever em verso, em pequenas frases. Que legal. Quando eu vi, sei lá, tinha passado meia hora, 40 minutos, e eu tava com uma poesia na minha frente, assim, morrendo de sono, mas ela tava ali, né? Aí eu achei aquilo tão maluco, que eu falei, eu vou perder a coragem de mandar amanhã, né? Porque eu vou pôr um monte de defeito nisso aqui. Eu falei, mandar agora. Mandar agora. Sem filtro, bora. Sem filtro. Mandei pro grupo lá do livro. E aí no dia seguinte a galera tinha adorado. E acabou ficando no início do livro a poesia, que na verdade, sem querer, eu acho que ela é um resumo, assim, né? Do começo ao fim do que o livro conta, ou do que ele traz, assim, de uma forma bem até figurativa em alguns momentos. Foi um momento muito legal, assim, para mim de desenvolver isso e entender que isso também era uma construção e que também isso contaria uma história. Legal, com certeza. Eu acho que isso é muito resultado da imersão, né, Luísa? Quando se dedica profundamente àquilo, as coisas também começam a gerar outros resultados, né? E essa vontade de fazer, a vontade de construir, é muito bonito quando a gente vê isso, né? E você falando assim, de estar se dedicando àquilo, né? Com amor, assim, com todo o coração, assim. Acho que a gente recebeu aqui um exemplar, né? Você disponibilizou para a gente dar uma lida, e realmente eu quero parabenizar, assim, porque o resultado, tanto em termos de conteúdo, em termos de diagramação visual, todas as informações, né? Os desenhos, tudo, as fotos, transportam a gente realmente quando a gente está lendo, assim. Então, é um trabalho que eu sei que deve ter gasto muitas e muitas horas, mas que como resultado final é extraordinário, assim. Então, obrigada. Parabéns a todos, você e a todos os envolvidos aí. Muito obrigada. E eu acho que para o pessoal que tiver interesse, né, em se aprofundar mais também nessas análises dentro do livro, queria que você deixasse também os contatos, como é que o pessoal faz para entrar em contato contigo e também para comprar o livro. Bom, o livro está à venda pelo site da Rio Books, e para quem é de Curitiba também está no Sebo Arcádia, disponível para entrega, né, pelo correio, enfim, ou retirada na loja mesmo. O meu contato pode ser Instagram?
Então, é @Luiza com Z, Chiarelli, com CH e 2 L's. Que acho que é o jeito mais fácil. Ou então, chiarelliluiza@gmail.com. Ah, legal. A gente deixa também os contatos na descrição lá, se o pessoal quiser trocar uma ideia contigo também, né? Se aprofundar em alguns assuntos aí. Bacana, ótimo. Pessoal, e como a gente também sempre gosta de fazer, disponibilizar alguns exemplares aí para distribuir para alguns dos nossos ouvintes. E a gente vai fazer uma promoção lá no nosso Instagram. As regras, a gente vai fazer um post lá sobre o livro, né, Vales Imaginários, e daí a gente vai fazer uma divulgação desse concurso. Provavelmente a gente vai fazer uma live e depois a gente vai contando os detalhes a mais lá pelo Instagram. Beleza? Então, Luísa, muito obrigado, pelo seu tempo, pela sua dedicação aí, pelo seu compartilhamento das informações. Obrigada. Foi uma experiência maravilhosa estar com vocês. Muito obrigada pela oportunidade. Bom, valeu. Isso aí, pessoal. Então fiquem ligados aí no sorteio lá no Instagram, beleza? Então, beleza, galera. Um grande abraço e até a próxima. Até mais. Vamos só agradecer os nossos contribuintes do PicPay. Um abraço para Guilherme Yuki, Júlia Carneiro, Fernanda Floriani, Paula Dias, Fernando Ferrarese, Leonardo Castilho, Sanderson Rocha, Maria Júlia César, Sofia Martins, Maiara Barbosa, Elder Makishi, Lauren Baldinazzi, Amélia Sakie, Leandro Dias, Charião de Souza, Natália Minkov Costa, Bruna Serrone, Rafael Rosa, Fernando Becker, Marconi Silva, Nélio Santos, Thaís Vaiksnoras, Alfredo Andreasa, Aline Damori, Marcelo Marques, Rodrigo Sorgato, Augusto Alvarenga e Cíntia Cassaro. Valeu, galera! Então é isso, se você quiser entrar em contato com o Arquipapo, é só você procurar a gente nas redes sociais pelo @arquipapo. Também pode enviar um e-mail pra gente no contato@arquipapo.com.br. E também a gente tem um grupo fechado no Facebook, a gente também tem planos de contribuição mensal lá no PicPay. Se você puder contribuir conosco, a gente agradece muito, beleza? Então é isso, gente. Até daqui a 15 dias, um grande abraço. Mas daí a gente te lembra no final do mês. Não saia. Porque o Cazu sempre... é bom avisar antes, né? A primeira vez que a gente tá avisando antes, Cazu. O Cazu termina o episódio assim, então beleza, falou pessoal, até mais, fica aí. É que se a pessoa sair, fudeu. Legal, vamos lá então, pessoal. Pessoal, não? Vamos lá. Legal, então vamos lá. Boa. O que o Gabriel tá fazendo, né, cara? Tipo, porra, bebendo essa hora da manhã falando errado.